Sempre que se pensa em caminhada, caminhada é um trabalho cíclico, é um trabalho que tem um ritmo, que tem a coordenação tanto dos membros superiores como dos membros inferiores. Quem dá ritmo à caminhada em termos de velocidade são os membros superiores. Então, às vezes uma dica, quando você quer caminhar um pouco mais rápido, se você movimentar um pouco mais os braços, com certeza você já vai ter uma velocidade também de membros inferiores aumentada. Outro fato importante é quanto à questão do impacto. O impacto da caminhada, ele é muito baixo, comparando com corrida, com saltos. Porque, primeiro, ele sempre é um trabalho voltado para um movimento cíclico com duplo apoio. Nós sempre teremos um membro apoiado durante o processo de caminhada. E esse apoio faz com que eu divida e distribua melhor essa carga despendida durante o exercício. Então, toda vez que você caminha, na verdade, você faz um trabalho rítmico, em que o membro inferior direito primeiro vai apoiar a estrutura do calcanhar. O primeiro apoio que se tem é o calcanhar. Depois você trabalha toda a parte média do pé, para depois elevar a parte anterior e entrar na fase de elevação, que é uma fase de oscilação do movimento. Então, em cada passada que você faz, na verdade, um ciclo de passada depende do primeiro apoio até o segundo apoio. Essas duas somatórias, nós temos um ciclo de passadas, que é fundamental para que eu mantenha um ritmo, uma sequência e, principalmente, respeite a característica de cada um. A caminhada, como um todo, ela tem que ser ritmada, ela tem que manter-se também o equilíbrio postural. Então, o grande segredo da caminhada é sempre você ter um olhar voltado à frente, você tem que manter a coluna ereta e você tem que entender esse ritmo de sincronismo entre o membro superior e o membro inferior, mantendo assim uma ritmicidade contínua. Aí disso, o desempenho desse movimento, aí você vai simplesmente prolongar o tempo de atividade. Se vão ser 5 minutos, 10 minutos, 20, 30, 40, 50, uma hora. Isso vai depender do seu condicionamento físico. Então, olha bem, é diferente eu ter um bom alinhamento para a caminhada, todos os membros bem organizados, o apoio correto, o movimento de braços corretos. Isso é o primeiro passo que eu devo considerar, até mesmo antes de se pensar em tempo de caminhada, 30, 40, 50 minutos. O importante primeiro é o desenho, a bioengenharia da caminhada, a forma com que eu faço. Então isso é fundamental, é o primeiro quesito que deve se considerar. Como eu devo caminhar de forma equilibrada. Então sempre leve em consideração isso quando se pensar em caminhada. Agora, o ritmo, a velocidade e principalmente o tempo vai depender do seu nível de condicionamento físico. E nosso objetivo é aprimorarmos esse condicionamento. Isso se faz com o tempo. Nunca esqueça, exercício é progressividade. Eu tenho que imaginar assim, eu era um sedentário, estava muito tempo parado e resolvi começar por caminhada. Então nós citamos nos nossos programas a importância de um aquecimento adequado, o desenvolvimento da caminhada tem que ser progressivo, em ritmo moderado. E conforme você vai aumentando o seu nível de condicionamento, você vai aprimorando o seu tempo e sua velocidade. Mas a base de tudo é o movimento adequado durante a caminhada. O apoio de pé, a distribuição de peso em cada membro e o sequenciamento rítmico da estrutura dos membros superiores. Os membros superiores dão ritmo. Ninguém vai ficar caminhando com o braço... Ó. Você já viu, tem gente que às vezes caminha com o braço assim, tá indo aqui embaixo andando bem e os braços parados. Isso não é caminhada adequada. Caminhada adequada eu tenho que manter um movimento do qual os braços também geram sincronismo, eles estão em movimento pleno, dado e sincronizado com o ritmo que você pretende desenvolver sua caminhada. O mexa-se aqui, na verdade, está preocupado com isso, em te mostrar como caminhar. E isso é o nosso passo de hoje. Nesse programa, podemos observar aqui um esquema de um ser humano caminhando. Então, isso aqui, obviamente, está representando as atividades musculares dos membros inferiores. Perceba o detalhe que a caminhada é cíclica. Existe um revezamento entre cada movimento dado por segmento do membro inferior. Então, olha aqui, o apoio, o outro apoio. Cada dupla de apoios dessa é considerado como uma passada ou uma caminhada. Então, quando nós repetimos esse ciclo várias vezes durante a caminhada, vocês podem perceber que músculos permitem esses movimentos. E dentro desse movimento cíclico, nos leva a duas importantes considerações. Primeiro, que eu estou condicionando os músculos que compõem o membro superior. Então, nós temos os músculos anteriores da coxa,
Nós temos músculos como quadríceps, lá atrás, os movimentos da estrutura posterior da coxa, olha aqui que aparece em verde. Também são os isquiotibiais, que nós falamos bíceps femoral, semitendinoso, semembranoso. Nós temos atividade também do segmento da perna, olha aqui, tanto anterior, que aqui nós temos o tibial anterior, como posterior, que é o gastrocnêmio, que o pessoal chama a região da panturrilha. Então perceba, se você for somar esse conjunto de músculos aqui, nós estamos ativando os principais músculos que pertencem aos membros inferiores, tanto da parte anterior da coxa, posterior da coxa, anterior da perna, posterior da perna. Na verdade, isso é um ciclo. Por que a atividade de caminhada é importante? Porque percebe, enquanto o músculo está contraindo, o outro está relaxando. Então isso faz com que, no decorrer da caminhada, você condicione cada um desses músculos de forma própria e com um balanço, um equilíbrio muito importante. Por isso que o corpo, na hora que você dá a passada aqui e faz o apoio, ele tem que ser bem distribuído, o apoio tem que ser bem desenhado, bem equilibrado. Então, cada momento que se apoia, primeiro apoiando a parte anterior, depois o calcanhar a parte média e depois a parte anterior. Isso é um ciclo com cada um dos pés. E nessa atividade em si, faz com que você desempenhe fortalecimento não só na estrutura dos músculos, mas também nas estruturas ósseas. O osso também é fortalecido durante a caminhada, como também suas junções, articulação do tornozelo, articulação do joelho, articulação do quadril estão em pleno movimento, o que faz com que optimize bastante a competência funcional das suas junções. Nunca esqueça, não mexa, se a gente vive falando isso para vocês, o corpo nasceu para o movimento. Isso aqui é algo nato, estrutural. Precisamos desse movimento para garantir o equilíbrio do aparelho locomotor. Então, toda vez que você fizer uma caminhada, eu sei que você pensa muitas vezes em emagrecer, em melhorar o condicionamento cardiovascular, mas outros importantes elementos também são fortalecidos, como ossos, articulações mais lubrificadas, com seus componentes de reforço muito mais equilibrados, garantindo assim um desempenho melhor para suas atividades cotidianas. Então aquela caminhada que você fez de 30 a 40 minutos durante o exercício próprio, você depois transfere para o ambiente de trabalho, para o ambiente de lazer, e, enfim, nas atividades cotidianas tão importantes para o nosso dia a dia. E a caminhada, além disso, não podemos esquecer que além desses músculos que pertencem aos membros inferiores, aqui a parte anterior da coxa, quadríceps, a parte anterior, tibial anterior, esse importante músculo posterior da coxa aqui, da perna, que é o gastrocnêmio, que é muito importante não só no movimento, como também no auxílio do retorno do sangue ao coração. Os músculos posteriores da coxa, todos eles integram um sistema de equilíbrio que garante não só a locomoção, como também a manutenção do indivíduo na postura durante as atividades em pé. Então, na verdade, olha como a caminhada vai transferindo os seus conceitos. Então, quando eu caminho, eu não estou só caminhando, eu estou também desempenhando fortalecimento que vai garantir manutenção de posturas estáticas prolongadas. Eu vou garantir também movimentos de membros superiores num processo cíclico. Eu falei para vocês, é importante, se eu estou caminhando, eu devo movimentar os membros superiores, eles vão dar ritmo à sua caminhada. Então aqui, por exemplo, olha que o movimento existe dos membros superiores. Aliás, tem que ser até maior do que esse aqui que o modelo está representando. Porque na verdade a preocupação que se tem aqui é mais com os membros inferiores, mas também movimentamos os membros superiores. A coluna se mantém ereta, equilibrada e o olhar voltado para o horizonte. Isso tudo permite um desenho biomecânico que nós gerenciamos e determinamos como eficiência mecânica de movimento. Então, nessa rotina de exercícios, em que nós devemos considerar como eficiência apoio e distribuição de peso adequado, movimentos articulares sincronizados, então é importante observar se os joelhos estão no desenho adequado, equilibrados no movimento. Então, quando você está caminhando, se tiver alguém olhando para você de frente, com certeza você já vai perceber que se você está andando adequadamente ou não, se os seus joelhos estão muito próximos ou afastados, se seus pés estão devidamente apoiados e muito mais do que isso. A manutenção do equilíbrio da coluna, da cabeça e dos membros superiores. Tudo isso forma um conjunto para a caminhada. Então por isso que caminhada, quando a gente fala assim, é um simples exercício, não é. É um exercício complexo, só que com ritmo moderado. E muito mais do que isso, com baixo índice de impacto.
Então, essa é uma importante premissa ou indicação para quem está iniciando o exercício. Sempre lembrando que o mexa se alerta também. Antes de começar qualquer atividade física, procure o médico. Se você, ao fazer caminhada, sentir alguma dor, consulte e procure um ortopedista, porque às vezes pode haver algum desvio nesse equilíbrio biomecânico e que possa sobrecarregar mais um membro do que outro. Isso não é adequado. Nós temos que ter equilíbrio semelhante entre os membros. Então, esse cuidado tem que se ter, gente. Tome muito cuidado nesse aspecto de pensar-se. Eu quero fazer exercício? Sim. Devo fazê-lo? Sim, mas sempre com segurança, eficiência e, acima de tudo, conhecimento faz a diferença. Então, por isso que a gente indica sempre um profissional adequado para orientar essa atividade. Então, deve haver um profissional de educação física orientando o exercício, montando um programa adequado, sequenciando o seu método e objetivo de treinamento. Lá no final, não basta caminhar. Caminhar vai lhe dar um conceito diferente de saúde, vai lhe permitir autonomia para suas atividades cotidianas e, acima de tudo, vai servir de momento de lazer. Você vai tirar esse tempo para você. Aqueles 40, 50 minutos de caminhada que você está executando é para que você tenha o tempo dedicado ao exercício físico. Você incorpora o conceito do mexa-se, você traz o mexa-se para a sua vida. Isso que faz a diferença. E nós estamos começando a falar sobre essa caminhada importante, esse importante processo de exercício. Obviamente, durante os programas, durante o decorrer dos nossos programas, vamos citar vários tipos de atividade física. Mas essa, sem dúvida alguma, é uma das principais atividades quando se pensa em principiar a rotina de exercícios. Mexa-se!